Olá, eu sou Vânia Batista e esse é o nosso podcast. Esse podcast fala sobre melhoria contínua, gestão e operação enxuta, planejamento, liderança e produtividade. E é um oferecimento do Gemba Group. E para quem não conhece, o Gemba Group é uma consultoria para a transformação de empresas. Temos também a nossa área de capacitação profissional, uma plataforma de soluções em EAD e também de automatização de processos. Para saber mais sobre o nosso trabalho, entra lá no www.gembagroup.com.br. E hoje eu estou aqui com o Roberto Daniel, que é um engenheiro mecânico, com uma experiência profissional de décadas na indústria. Ele vai contar um pouquinho para nós sobre algumas histórias interessantes e também nos trazer aqui o conhecimento sobre o método QDCP. Para mim foi uma surpresa conhecer esse método. A gente trabalha com melhoria contínua há mais de 16 anos e eu nunca tinha escutado falar. Conheci o Roberto pelo LinkedIn. Me interessei muito pelo perfil, pelos materiais, e, enfim, foi convidado, veio de São Paulo para gravar com a gente e contar um pouquinho sobre essa metodologia e sobre resultados tangíveis de um olhar muito focado, voltado para a gestão visual. Quem diria, né? A gestão visual pode fazer, sim, uma empresa performar muito melhor. Mas quem vai contar tudo isso para nós é o Roberto. Antes disso, se apresenta, Roberto, conta um pouquinho da tua história, conta um pouquinho quem que é o Roberto, resume aí esses anos todos aí da tua experiência profissional. Bom, Vânia, obrigado pelo convite, né? Agradeço aí a disponibilidade de vocês. Bom, Roberto Daniel, 53 anos, engenheiro mecânico. Eu tenho uma pós-graduação em marketing, que me ajudou bastante a entender negócios, né? Não somente a parte técnica. 32 anos no mercado, dos quais 25 anos na indústria automotiva, mais recentemente, nos últimos 6 anos, na indústria de colchões e espumas industriais, tendo uma experiência internacional de 3 anos no Canadá, né? E desde que eu voltei para o Brasil, 2 anos como executivo numa empresa familiar e nos últimos 2 anos trabalhando aí com a minha empresa de consultoria, ajudando aí a subir a barra em excelência operacional. Bom, sou casado, vou fazer 27 anos de casado com a Cris, 2 filhos, Pedro e o Marco, né? Somos muito felizes, né? E tudo que eu faço, logicamente, é para o bem-estar deles. Que bom, que bom. Tem muita história, né? Nós estávamos aqui nos bastidores conversando, já 40 minutos, já teria dado um episódio de um podcast com as histórias que ele nos trouxe. E foi bacana você falar que você tá focado em elevar, né, a barra de performance operacional das empresas. E não sei se vocês sabem, que acompanham, o Brasil está com um projeto muito bacana que chama Brasil Mais Produtivo, que é com foco em melhorar a performance das indústrias do nosso país, principalmente as indústrias de pequeno e médio porte. As grandes, a gente sabe que recebem tecnologia, metodologias e incentivo para performar bem no Brasil, mas as empresas pequenas, as indústrias pequenas, já não têm muito esse acesso. As poucas, né, que a gente percebe, têm ido buscar com iniciativa própria. Atualmente a gente tem esse projeto que chama Brasil Mais Produtivo e ele trabalha sobre 5 pilares, que é a produtividade, eficiência operacional, redução de custos, eliminação de desperdícios, melhora da qualidade percebida pelo cliente e, obviamente, indústrias mais lucrativas. E o que o Roberto faz, o que o Gemba Group faz, é isso, focar exatamente em elevar a régua de produtividade e eficiência das empresas. E o Roberto tem uma série de histórias para contar para nós. Primeiro, eu gostaria de entender quando que você teve o primeiro contato com a metodologia SQDCP? O próprio nome SQDCP o primeiro contato que eu tive foi no Canadá, e não tinha letra P, né, que exatamente é o P de pessoas, né, e até para o pessoal entender o que são as letras, né, então S de segurança, que para mim sempre é prioridade, né, qualquer empresa que não tenha segurança, a gente fala segurança englobado, todos os potenciais riscos que você tem em ergonomia, em insalubridade por ruído, temperatura. Se você não tiver isso, logicamente, as demais letras elas acabam desmoronando, né? Vamos falar assim, o Q de qualidade, o D a gente usa, a gente não aportuguesou, seria E de entrega, né? Mas é o D de delivery, e a gente usa, né? Tem delivery em todo lugar, né? Sim. Né? O C de custos, que é muito importante, e o P de pessoas. Antes, logicamente, disso, gestão visual eu venho usando,
aprendendo a usar desde os anos 90, quando eu trabalhei muitos anos na GM. Eu vou só abrir um parênteses de um evento que me chamou a atenção sobre gestão visual. O diretor de finanças da GM tinha na sala dele um quadro basicamente de 4 metros por 4 metros com todos os indicadores financeiros da empresa da América do Sul. E aquilo me chamou a atenção. Eu, numa conversa, eu perguntei como que você consegue manter atualizado. Falei, logicamente, não sou eu que mantenho tudo isso atualizado, a minha equipe que mantém, e realmente tinha todas as métricas ali atualizadas. Tinha métricas semanais, diárias, mensais e anuais. E aquilo me chamou a atenção. E a partir daquele momento, foi em 2001 mais ou menos, que eu tive a chance de ir na sala dele, eu falei, bom, quando eu tiver a chance, eu for um gestor, eu vou começar a usar eu mesmo, né? Aí eu, logicamente, cresci na carreira, passei a ser gerente de qualidade da própria GM, depois eu mudei de setor, fui trabalhar na linha branca e passei a usar a gestão visual, ainda não como SQDCP, né? Então, basicamente, quando fui gerente de qualidade, a gente tinha as métricas de qualidade. Então, tinha qualidade, por exemplo, de projetos, qualidade de fornecedores, qualidade de fábrica, qualidade de campo, qualidade ou sistemas de qualidade, o status de auditorias, né, da ISO 9000, não conformidades, e a disposição, né, mais ou menos, era muito similar ao SQDCP, que é uma matriz 5x4, né? E desde então venho usando até a minha função, vamos falar assim, de gerência geral, onde eu fui responsável por uma operação no Brasil, numa fábrica em Indaiatuba, e eu tinha na minha sala muito similar àquele diretor financeiro, e eu usava basicamente logicamente, as métricas da empresa. Quando eu me mudei para o Canadá, em 2017, me foi dada uma incumbência, né, de padronizar primeiros processos, eram 6 fábricas, hoje são 4, de Montreal até, de leste a oeste do Canadá, de Montreal a Vancouver. As fábricas não tinham gestão visual, e fábricas de colchões, elas estavam montando exatamente o mesmo produto, mas em processos distintos e sem métricas, sem controle algum. Então foi dada essa incumbência da gente implementar o SQDCP. Na época era só SQDC, não tinha o P, né? Desde desenvolver o fornecedor, de fazer o quadro, desenvolver o treinamento, porque não tinha treinamento desenvolvido. Eu tive que eventualmente pegar materiais que eu tinha no Brasil, traduzir para o inglês, pedir ajuda para um amigo. Eu falo francês, mas eu não sou fluente em francês. Eu tive que pedir ajuda para um amigo lá de Quebec, né, para passar a parte francesa, o quebecois, né, porque o francês do Canadá tem umas particularidades como o português do Brasil com o português de Portugal, né? Então foi um trabalho de 6 meses, onde realmente a gente, desde desenvolver o fornecedor do quadro, as métricas, o que colocar em cada linha, treinar as 6 fábricas, fazer o que a gente chama de inglês de rollout, que é a implementação física, ou seja, ter os quadros dispostos e iniciar o que a gente chama de Gemba Walk, né, que são as caminhadas Gemba. Não adianta só ter o quadro, né? Então, o quadro, o dono do setor, ou o responsável do setor, é que vai prestar contas para a gestão da fábrica. Então, como que funciona, né, o SQDCP num resumo rápido? Por ser gestão à vista e é um quadro manual, tem fábricas mais modernas que têm isso digitalizado, né? Mas eu recomendo para quem não tem nada, iniciar literalmente no café com leite, fazer na mão, com canetinha mesmo. Básico, bem feito, que tá tudo certo. Exatamente. Então, basicamente, a gente passou todos os dias lá no Canadá, logicamente eu focado numa fábrica e os outros gerentes de planta nas outras 5 fábricas, iniciamos a fazer os Gembas por 2 meses calibrando, né? Porque logicamente não tinha métrica. Então, por exemplo, vou dar um exemplo sobre entrega. O que nós vamos reportar como entrega? A minha sugestão na época foi: coloquemos qual que é o plano de produção, né? Se foi produzido ou não foi produzido. Então, um exemplo, tinham que produzir 100 colchões, produziam 100 colchões, verde. Não produziram 100 colchões, 90, vermelho. E aí a gente desdobra, né, nas demais linhas. E começamos a calibrar, né? Até o ponto que depois de 2 meses a gente já tinha, por exemplo, alguns dados, né, coletados para a gente implementar aí algum padrão, né, alguma meta. Então, por exemplo, meta de qualidade ou meta de entrega, custo, que é produtividade, que, aliás, a indústria de colchões, no âmbito
global, ela ainda carece de uma produtividade comparado com outras indústrias, um exemplo automotiva, por exemplo, uma indústria farmacêutica, uma indústria de alimentos. Você falou que ainda não existe uma padronização no trabalho, ainda sem muitas metodologias, né? Não. Aliás, é uma indústria, no caso da indústria de colchões, que eu tenho prestado consultoria desde que eu abri a minha empresa, é uma indústria ainda muito manual, que ao mesmo tempo permite a gente ter muitas oportunidades em ganhos. E a gente fala assim, em inglês, o low hanging fruit, ou ganhos rápidos, aquela mata alta que você pode carpir e ganhar, né? O quadro, alguém vai perguntar, Roberto, como que o quadro vai te ajudar, né? Primeiro, que ao passo que você começa a coletar informações, você naturalmente faz com que as pessoas da área comecem a entender como que ele ou ela, ou eles podem contribuir com o negócio. Eu já entrei em muitas fábricas que eu perguntava, por exemplo, para um responsável da produção, e ele perguntava quantos produtos você precisa produzir hoje. Eu acho que, né? Então, não sei. A partir do momento que você tem um objetivo, então, eu tenho que produzir 1000 peças. Qual que é o seu índice de qualidade? 97% de free pass, que eu falo, sem defeitos, ou 99%. Qual que é o seu nível de produtividade? Não sei. Então vamos calcular. Não. E a gente calcula isso, né? Você faz um cálculo de produtividade, dependendo da indústria, e passa a fazer com que o gestor entenda qual que é a contribuição dele ter mais pessoas ou menos pessoas, né, na linha de produção, que isso logicamente impacta no fim do dia no resultado da empresa. E, por incrível que pareça, o P de pessoas, a gente mede absenteísmo, né, que é a primeira é o pesão, e a segunda linha, que é uma ferramenta que eu gosto muito, que é a matriz de versatilidade. Muitas empresas não têm isso, né, que é você chegar num setor, entender o grau de experiência de cada funcionário que está naquela linha de montagem, e saber se aquela pessoa, por exemplo, tem habilidades multifuncionais. Um exemplo, eu vivi essa situação no Canadá. Faltou um dia lá 3 empilhadeiristas. E aí eu pensei comigo, meu Deus, que vai... Não vamos conseguir movimentar material. Graças a essa ferramenta que a gente tinha implementado junto com o treinamento, existiam outros 3 empilhadeiristas com licença válida como montadores. Então, logicamente, a gente teve que fazer um remanejamento, né, de função, mas ajudou a gente a não parar a fábrica ou ter riscos de movimentação, de carregar um caminhão, né? Então, eu vou aproveitar que ele está explicando aqui, o Roberto trouxe um quadro, vou mostrar para vocês, depois o pessoal da edição faz um recorte para vocês verem melhor, que é super interessante, né, organizado, onde estão todas as métricas aqui das linhas da metodologia. Então, depois a gente mostra para vocês, ele trouxe, vai ficar de presente para nós lá no nosso escritório do Gemba Group, obrigada. E eu até queria perguntar para você uma coisa, porque quando eu escuto você falar como que o trabalho funciona, essa questão de medir mesmo, né? Tudo que se mede é gerenciável, né? E não tem como gerenciar quando você não mede. A gente trabalha com Lean, né? Todo mundo sabe, o Gemba Group, um dos nossos pilares é a consultoria para transformação na área de gestão e operação enxuta, o famoso Lean, que agora já não é mais Lean Manufacturing, nós temos Lean Service, né? Lean na logística, Lean Construction, temos Lean na tecnologia, então aplica-se, né, a filosofia, né, de gestão e operação enxuta hoje em qualquer tipo de negócio. Qual que é a diferença? Você está me explicando, né, sobre essas métricas, o que controla, o que mede para poder corrigir rotas e melhorar a performance. No teu ponto de vista, que já teve, né, contato muito com empresas que utilizavam, por exemplo, a Bosch, que você comentou, na GM também. Qual que é a diferença? Como que hoje o Roberto fala assim, a diferença do Lean, do sistema Lean, para a metodologia SQDCP? Na verdade, assim, o SQDCP, ele está inserido no Lean, né? Não é uma metodologia paralela ao Lean, ela está dentro do guarda-chuva do Lean. Tanto é que o Lean, você tem a gestão à vista, você tem os 5 S's, eu gosto dos 6 S's, que eu implementei o S de segurança dentro de uma auditoria que a gente desenvolveu, né? E o SQDCP, ele é uma
um sinônimo de gestão à vista. Né? Só tem exatamente essa nomenclatura de letras específicas. Né? Tem empresas que usam, que eu já vi, SQDCI, por exemplo, né? Que é I de inventário, inventory. Né? Eu prefiro usar o P de pessoas e deixar o inventário, por exemplo, na coluna de C, onde você tem De custo, custos. sim, sim. Então, assim, logicamente não pode ser um quadro muito grande, senão fica um negócio, né, exatamente complicado de você ficar administrando. Sim. Então, eu acho que 5 letras, a matriz que é 5 por 4, para mim, eu diria que ela é perfeita, né? Porque você tem na primeira linha as eletronas, que basicamente você tem numa coloração visual, num código de cores visual, vermelho e verde em geral, ou seja, verde está dentro da meta, vermelho está fora da meta. Estar vermelho é o fim do mundo? Não. Né? Ele gera para você um impacto que alguma coisa não está errada, alguma coisa está errada, então precisa se atacar. A segunda linha, que é interessante, é um gráfico de Pareto. Então você começa a anotar as ocorrências. Então, por exemplo, segurança. E acontece incidentes, por exemplo, em cortes de mão. Então, você vai entender, por exemplo, o que está acontecendo, por que está tendo corte de mão. Né? Qualidade, dependendo da natureza do negócio, você vai começar a colocar o Pareto dos seus problemas. Pode ser uma peça com defeito de diâmetro fora da tolerância, ou no mundo de colchões que eu tenho trabalhado, colchão com a capa rasgada, né, o colchão fora de dimensão. Se lista todos os problemas. Entrega. O que causou, por exemplo, você atrasar uma entrega? Né? Então, você marca ali. Custo. O que, por exemplo, gerou sucata de processo ou sucata não prevista no processo? Porque normalmente você pode ter sucata. Vou dar um exemplo, corte de capa de colchão, que é um tecido. Você desenha ali o tecido e quando você corta, você tem um resto de tecido que é planejado como sucata de processo. Às vezes você tem sucata em excesso, que não está planejado, então você reporta ali. Tá? No caso de pessoas, a gente não coloca Pareto por causa de falta, até porque você não pode estar discriminando porque alguém faltou, por razão de confidencialidade, então a gente usa a matriz de versatilidade. Sim, essa ferramenta performa tão bem quanto. Exatamente, né? Na terceira linha, a gente coloca, eu gosto muito de usar a pirâmide de Heinrich, que é uma ferramenta que técnico de segurança, quando eu falo isso, eu falo, não, onde que você descobriu isso? Eu falei, a gente aprendeu, eu estudei, né? Que basicamente é uma pirâmide que de cima para baixo, acidente fatal, até condições inseguras, né? E qual que é a função dessa pirâmide? Quando você tem condições inseguras, te obriga a fazer projetos Kaizen de melhorias em segurança. Vou dar um exemplo dos meus anos do Canadá. A gente implementou num ano 180 projetos Kaizen focados em segurança. Inclusive, nós ficamos mais de anos sem acidente, sem ocorrências, inclusive. E isso gerou, inclusive, um reconhecimento do CEO da empresa. A fábrica ficou um brinco, realmente. Estava toda sinalizada, com todos os projetos. Que você falou que tinha várias fábricas e cada uma produzia várias fábricas do mesmo produto, do mesmo... Exatamente. Era várias fábricas da mesma marca? Era da mesma empresa? Mesma empresa. E cada empresa, e cada fábrica fazendo diferente. Fazia de um jeito. Fazia de um jeito. E como é que foi? Eu quero que você conte essa história depois, porque você falou que em 6 meses vocês conseguiram padronizar todos. Queria entender como é que foi a dinâmica, né? Como é que vocês organizaram o plano de ação para conseguir, em 6 meses, padronizar tantas plantas. Mas essa questão que você trouxe, até anotei aqui para falar um pouquinho mais sobre a segurança, né? O quanto que as empresas estão focadas nisso. A gente tem um cliente grande, multinacional, que tem planta aqui no Brasil. Eles estão há 5 anos, sendo que na ponta da estratégia deles, no ponto mais alto da estratégia deles, eles decidiram estrategicamente que a gestão toda da empresa está focada no tema segurança. Não é o Balance Scorecard, não é gestão de produção enxuta, enfim, qualquer outras metodologias que a empresa decida, né? Qual que é o teu sistema de gestão? Eu uso o BSC, ou o Lean, enfim. Eles decidiram focar. Qual que é o teu sistema de gestão? Segurança. Então, eles conseguiram conectar todas as áreas com esse foco, né, tendo essa linha de pensamento para poder performarem bem
no que diz respeito às metas financeiras do negócio. Achei fantástico o que eles fizeram dentro do segmento deles, até que faz sentido, mas conseguir desdobrar isso para todas as áreas, eu achei que foi genial. E você comentou sobre essa questão de segurança ali, que foi resolvido através de Kaizens. Queria que você contasse um pouquinho mais sobre Kaizens voltado para a segurança. Segurança, mais e mais, ainda tem oportunidades, né, mas mais e mais tem ganhado muita importância. Eu posso dizer que o Brasil, inclusive, pela minha vivência, minhas experiências internacionais, não está mal, né? A gente pode estar mal em alguns quesitos, mas as nossas normas aqui, elas são tão exigentes como, por exemplo, a norma OSHA, que é a norma de segurança dos Estados Unidos, ou a WSIB, que é a norma do Canadá. E o que é positivo, né? E o que eu aprendi sobre segurança quando eu me tornei responsável por uma operação grande há 10 anos atrás, quando eu falo segurança, em inglês a gente fala IHS, é o SESMIT, né? É o conjunto, né? Segurança, é medicina do trabalho, meio ambiente, né? Porque não adianta também se você ter segurança se você tiver um ambiente, por exemplo, com contaminação, né? Então, é um conjunto desses elementos que, sem isso, né, o que eu percebi é que se você realmente não tiver uma empresa segura, né, literalmente falando, as demais letras, elas acabam caindo como dominó. E que acaba impactando na última letra, que é o P, né, a gente fala muito sobre engajamento de pessoas, né? E eu, andando pelas fábricas, a gente percebe, muita gente trabalha, realmente tem muita gente profissional, mas você percebe quando a pessoa está cansada, ou já com uma potencial lesão lombar, ou uma potencial tendinite de fazer trabalho repetitivo. E o S e a pirâmide de Heinrich, ela te abre os olhos dos riscos que você tem dentro de uma fábrica, por exemplo, para fazer a implementação de projetos Kaizen voltados vamos falar assim, nesse espectro de SESMIT. Nessas empresas, nessas fábricas que a gente trabalhou fora do Brasil, no Canadá, e depois quando eu voltei para o Brasil a gente replicou, vamos dizer, no caso da indústria de colchões e espumas, que é uma indústria ainda muito manual, imagina você movimentando um colchão que pesa, em média, 30 quilos. Você movimentar um colchão é uma coisa, você movimentar 100 colchões é outra coisa muito pior. Você fazendo isso todos os dias, você tem um potencial lesão lombar, uma potencial tendinite, bursite e todas as ites que você possa imaginar. O que acaba gerando um potencial risco para a empresa, né? Tudo isso tem custo, né? E a gente quantificou, né? Eu gosto de usar isso, inclusive, nos discursos que eu faço para justificar investimentos. Muitas vezes fala, vou investir em segurança, mas não dá retorno. Dá retorno. Uma pessoa afastada, a estimativa que custa para a empresa, uma pessoa afastada, R$50 mil por ano. Então, você imaginar que tendo uma linha de montagem, uma pessoa ou 5 pessoas carregando um container, fazendo trabalho de esforço anti-ergonômico, essas 5 pessoas têm um risco de R$250 mil de um potencial afastamento. Elas foram afastadas? Eu sempre falo, ainda não, mas um dia serão. Das empresas que eu tenho visitado, sejam automotivas, sejam de negócios de diversos e mais precisamente as de colchões e espumas, todas as pessoas que eu pergunto que estão fazendo trabalho manual, informalmente falam que tem alguma dor. Né? Então, logicamente, o que a gente entra com isso, né? Com dados, e com dados existem ferramentas para justificar investimentos, para você erradicar os riscos. Né? Então, por isso que quando a gente fala de 180 Kaizens, 200 Kaizens, a gente transformou a fábrica que eu fui responsável de Toronto na fábrica em inglês chamada No Flip, No Lift. Ninguém mais levantava nada, ninguém mais tombava nada. Literalmente. Então tinha mesa elevatória, carrinho de rolete, ou fazia com empilhadeira, não tinha robô ainda, mas tinha projeto de robotização para algumas operações que você tem que fazer, por exemplo, grampeamento, que é a realidade hoje do Brasil. O box de madeira que você dorme, você tem um colchão e tem um box de madeira, aquela base de madeira, ela é grampeada, né? Você tem um grampeador lá, é tudo feito da mão. São 100 grampos por colchão, 200 grampos por box. Mas com tanta tecnologia hoje em dia, de maquinário,
não inventaram nada ainda para fazer isso? Existe robotização, né? Que é um outro elemento ainda que a gente tem a oportunidade de fazer essa implementação, mas quando você fala em robô, né, muita gente ainda analisa robô como sendo coisa de montadora. Não, você vê lá aqueles filmes de montadora, o robô soldando, e eu faço uma analogia. A montadora, na década de 90, e eu tive a oportunidade de ver, porque eu trabalhei na GM por 8 anos, eu ia na linha de montagem, eu sempre adorei o Gemba, desde meu primeiro estágio, que foi numa metalúrgica em São Bernardo do Campo, era tudo manual, a solda era manual. Então, mas você imagina a quantidade de variação que você tinha, por exemplo, né, num carro, e hoje você basicamente numa linha de pintura, numa linha de solda, até em linha de montagem, você tem robô só. Você não tem mais o fator eu humano. visitei a planta da Volvo recentemente aqui em Curitiba, no SIC. Eu literalmente fiquei assim, fiquei chocada com o nível de robotização para fazer um caminhão. É um robô que faz um caminhão impecável. Claro, tem as pessoas que são treinadas, obviamente, nenhum robô funciona sozinho, precisa de comandos de pessoas especializadas, né? Ninguém vai colocar uma pessoa para poder manipular um robô de 30, 50, 100 milhões, se não for uma pessoa capacitada. Então, essa robotização, ela obviamente chega primeiro na indústria automotiva, a gente sabe, né, que a alta tecnologia normalmente chega na indústria automotiva, na indústria farmacêutica, alimentícia, a gente vê aí Unilever, né, os modos de produção. Até pelos controles que você tem, né, então tem que ter, mas o robô ou a robotização ajuda também a você mitigar ou erradicar riscos de segurança, você ganha em qualidade, que você padroniza. Um exemplo de robotização que você pode implementar por exemplo, o posicionamento de cola. Na indústria de colchões, eu vou focar um pouco na indústria de colchões, que é onde eu tenho realmente feito um trabalho muito, muito forte nos últimos 2 anos. Hoje, a maioria das empresas faz processo manual. E você fazendo processo manual, você tem pessoas com diferentes alturas, estaturas, posição de pistola, e você gera consumos diferentes de cola, ao passo que com o robô você erradica problema ergonômico, né, de tendinite, você tem um ângulo correto. E o investimento é muito alto para uma indústria de colchões, por exemplo, implantar um sistema de robotização? Em tese, não. Normalmente, os estudos que eu fiz, você tem aí um payback que varia de 1 ano e 3 meses, rápido, que está dentro de um padrão. Eu creio que até 2 anos justifica você fazer esse investimento. Ainda a questão da oportunidade de você exatamente, e é uma das minhas missões de subir a barra nessa indústria, né? Não que o robô vai extinguir a mão de obra, né? Porque existe também essa lenda urbana, o que é falso, né? Que se você parar para pensar onde hoje mais tem robô, o número de robôs mais crescentes do mundo, sabe onde que é? Na China, onde em tese você vai falar, não, deve ter um desemprego gigantesco na China, não é, muito pelo contrário, mas é onde mais cresce robô, né? Na China. Então, assim, no Brasil eu vejo como potencial, você vai inclusive agregar conhecimento, né? Você não vai gerar, as pessoas pensam, não vai gerar desemprego em massa, muito pelo contrário, as montadoras, né, se adequaram, né? Logicamente tinha muita operação manual na montadora, né, e eventualmente parte dessa mão de obra acabou migrando para outras funções ou para fornecedores, né? Mas a própria montadora em si hoje, o grau de robotização, até para permitir competitividade, controles, segurança, e eu vou falar todos os espectros das 5 letras, né, o robô vem a ajudar, né? Mas dentro do quadro em si, quando a gente fala, né, do uso do SQDCP, esses projetos, né, ou a necessidade de projetos vão mostrar a necessidade de alguns investimentos. Logicamente, você vai colocar robô em todas as operações? Não, né? Tem operações que mas isso é uma regra ou não? Dá para utilizar essa metodologia sem demandar da empresa que faça investimentos com certeza. Em maquinários? Eu falei da robotização mais no sentido de mitigar riscos, né, por exemplo, em segurança, mas vamos supor que a empresa não queira colocar robô nenhum ou não queira fazer automação nenhuma. Não tem problema nenhum. O fato de você começar a fazer, eu tenho uma empresa 100% manualmente operada, né, mas eu não tenho gestão visual. Eu começo, é um belo início, começar a controlar.
coletar dados. Tá? Então, eu acho que com isso vai ser interessante, porque você vai gerar uma provocação positiva para o dono da empresa ou para o CEO da empresa, que realmente eu tenho algumas oportunidades aqui. A própria equipe vai começar a fazer alguns projetos. Alguns projetos de melhoria vão possivelmente requerer uma repaginação de layout, por exemplo, algum equipamento, não um robô, mas algum equipamento para melhorar a movimentação, e, eventualmente, entender como que eu estou, eventualmente, contribuindo. Eu gosto de usar a analogia de contribuir, como que o meu quadro, né, da minha célula está contribuindo para o resultado, né, o bottom line da empresa. Né. Foi interessante quando a gente implementou isso lá nas 6 fábricas no Canadá, e quando a gente implementou isso, né, nós implementamos 24 desses quadros na CBP, que foi minha última função executiva. E o feedback que eu recebi dos líderes... A CBP também é de colchões? É de colchões. A CBP fica em Montemor, né? Foi a minha última empresa como executivo. E o interessante feedback que você coleta depois do feedback, né, dos líderes, né, que reportam, eles reportavam pra gente nos Gemba Walks. E feedback quase que em uníssono, sem falar com eles, falei, Roberto, hoje eu entendo a minha contribuição. Antes eu vim aqui, eu estava montando e montava, mas hoje eu entendo a minha contribuição no resultado da empresa. Né? Então, sabendo que eu atingi o meu nível de segurança está realmente dentro do esperado, ou seja, sem acidentes com afastamento, sem incidentes, fazendo projetos de melhoria, estou dentro do nível de qualidade, estou entregando o que está planejado. Lógico, estar tudo verde é uma utopia. O teu quadro para ter verde me engana que eu gosto. Não existe, né, e desconheço mesmo em automotiva, você sempre vai ter um vermelhinho ali, porque sempre vai ter algum contratempo. Né? E é importante que com o contratempo você mitigue, né? Ataque o problema. Né? Que inclusive é a última linha, que eu gosto muito da ferramenta, que é uma ferramenta de Lean, né? Talvez é a ferramenta mais simples de resolução de problemas, né? E eu brinco, né? Eu não mencionei na minha introdução, né? Eu fiz certificação de Lean Six Sigma há exatamente 14 anos atrás. E não foi com a Gemba? Mas foi em São Paulo, lá não foi com a Gemba. A gente não se conhecia ainda, senão eu teria feito com você. Mas o que eu aprendi é que mais de 90% dos problemas eles podem ser resolvidos com o 5 Why, com 5 porquê. Né? Logicamente, existem problemas que são mais complexos, que você tem que, por exemplo, ir para do 5 porquê você vai para um Ishikawa, vai para um 8D, ou vai para aí você vai para o 6 Sigma, teste de hipóteses, fazer a nova, mas eu diria que as fábricas que estão nesse estágio ainda de começar a coletar dados, fazer os 5 porquês é o que ajuda. E dentro dos 5 porquês, até o terceiro porquê, normalmente você já achou a causa raiz. Né? Sim. Hoje, o que acontece? Nas minhas andanças... Eu gosto tanto dos 5 porquê que eu uso, às vezes, na vida pessoal. Né? Acontece uma coisa com a minha filha, eu falo, mas por que isso aconteceu? Mas por quê? E a gente viu aonde que começou o problema. Eu gosto muito dessa metodologia. E impressionante como no dia a dia, e no frenesi da produção, as pessoas não param para analisar um problema. Então, assim, fica aquele ritmo frenético de produzir. Um centro nervoso de trabalho. Entregamos. Fizemos um band-aid ali. Tá, mas muitas vezes você está dando uma aspirina, né, para um paciente que está com risco de ter um infarto, ou você está mascarando um problema, né? E lá é interessante, né? Porque mesmo quando na minha primeira função de executivo de operações numa empresa de baterias, a gente não usava 5 porquês também. E tinha muitos problemas, né? Então, o que a gente começou a fazer? Bom, começamos a mensurar dentro de um Pareto quais eram os principais problemas. Não dá para atacar tudo ao mesmo tempo. A gente via quais eram os mais urgentes. Dentro de um critério, por exemplo, segurança, tinha um grau de prioridade, né? Impacto no cliente final, tinha que atacar, né? E passamos a usar. Mesma coisa no Canadá, a gente não usava os 5 porquês, e o pessoal abraçou tanto que a gente criou um fórum. Era um 5 Whys Fórum, era o fórum dos 5 porquês. Então, uma vez por mês, a gente se reunia com os supervisores, e cada supervisor trazia uns 5 porquês para compartilhar com os outros, porque, logicamente, cada supervisor está na sua cela. Exato, porque nem todo mundo tinha tempo para andar e olhar outro quadro, né? Então foi até uma troca de... Quantos funcionários tinha nessa fábrica?
250 pessoas. 250 pessoas. E a gente criou até um banco de dados de 5 Whys, né, que foi compartilhado até com as outras empresas, as outras fábricas. Que nós criamos tinha um SharePoint, né, um ponto comum, né, de fazer armazenamento de arquivos. E virou até o case de sucesso nos Estados Unidos, porque, de novo, cada fábrica estava fazendo os seus files, mas tinham problemas que eram correlatos. Acaba aprendendo com o outro, exatamente. Né? Com o 5 porquê do outro. A mesma coisa com segurança. Então, a gente tinha um fórum de segurança, onde a gente compartilhava, de 39 fábricas do network Canadá e Estados Unidos, tinham incidentes que, às vezes, ou muitas vezes, eram compatíveis com a nossa realidade. Então, não tinha acontecido ainda. Mas aconteceu isso, então a gente já endereçava com o Kaizen para mitigar o risco, né, de segurança. Né. Então, eu gosto muito dos 5 porquês. Vale ressaltar, eu pulei da segunda para a quarta linha. Na terceira linha, eu falei da pirâmide de Heinrich sobre segurança. No Q, no D e no C, né, na qualidade da entrega e no custo, na terceira linha, a gente tem o desempenho mensal. Então, cada letrona, ela tem o dia do mês. E aí, na qualidade da entrega e no custo, eu vou colocando o meu desempenho mensal. Aí, para mim ver exatamente ao longo do ano como que eu performei, como eu me desempenhei. A gente está hoje falando bastante sobre esses teus 2 últimos anos muito focado na indústria de colchões, na fábricas de colchões, e utilizando, né, essa metodologia que parece ser fantástica, né, de uma forma simples, com dados reais, sem, né, muitas complexidades, trazer a realidade da empresa através desse quadro e dessa metodologia. Dentro desses 2 anos que você está focadão aí nas fábricas de colchões, tem algo que deu errado? Sim, logicamente, a aderência, né, mesmo quando gestor da CBP, como executivo lá, o dar errado não significa que você, logo no primeiro mês que fez o rollout, né, de implementar essa metodologia, você teve aderência. Né. No caso, porque é cultural também, né? Como executivo, foi mais fácil, porque eu estava no dia a dia. Já como consultor, tem um elemento de dificuldade por não estar lá no dia a dia. Esse delay de uma semana para voltar, de um mês para voltar. Exato. Então, tem exemplos, por exemplo, que a gente implementou 10 quadros e 5 rodam, 5 não rodam. Ou rodam mais ou menos. Ou mais ou menos, né? Ou eu mesmo não estando mais lá, eu pergunto, aí a pessoa fica sem jeito, não tô sem tempo, né? Então, tem essa dificuldade, né, eventualmente, porque é cultural, Roberto. É cultural. Quando é cíclico e sistêmico, periódico, para mim, no meu ponto de vista, é a única forma de implementar uma cultura, uma metodologia voltada para resultados. É a frequência. Literalmente, por exemplo, nos 6 primeiros meses, tem que olhar todos os dias, às vezes mais do que uma vez ao dia, para ver se está implementado. O exemplo que você deu, quanto você produziu hoje? Não sei. Quanto você tinha que produzir? Também não sei. Então, a pessoa chega lá praticamente sem saber o que ela tem que fazer. Não é verdade? Exatamente. Se ela não sabe quanto que ela produziu no dia anterior, se ela não sabe quanto que ela tem que produzir nesse dia, literalmente, esse colaborador entra num processo produtivo, assume o seu posto de trabalho, sem saber o que ele tem que fazer durante o dia. Queria explorar um pouquinho mais sobre isso num próximo episódio. Nosso tempo esgotou por aqui, mas nós vamos continuar conversando sobre isso. E eu quero que você nos conte aí no próximo episódio sobre resultados, né? Como eu falei, perguntei para você, deu certo? Tem coisa que não dá certo, mas aqui, claro, é a questão cultural e realmente do hábito da utilização do método. Resultados tem muitos. Mas vamos falar de resultados no próximo episódio. Vamos sim. Obrigado, Roberto. Eu agradeço. Que bom que você ficou com a gente até aqui. Espero vocês no próximo episódio. Tem muita coisa boa ainda para falar sobre isso. E vem pro Gemba.